Dados da Abrafarma confirmam um avanço do medicamento genérico no varejo nacional. Nos últimos 5 anos, a venda deste medicamento cresceu 170%. Falaremos com Sérgio Mena, presidente executivo da Abrafarma. Quanto o mercado de medicamentos genéricos cresceu no Brasil? Olha, na Abrafarma, o mercado de genéricos é um mercado que tem 10 anos, né? Na Abrafarma, esse crescimento foi de 170% nos últimos 5 anos. Isso quer dizer que você tem aí hoje uma participação no mercado, né, ou nas vendas de medicamentos em torno de 17%, 18%. Isso varia muito. Você tem empresas onde a participação do genérico é maior, onde a participação em outras a participação é menor, né? Depende da política, depende da maneira como a rede opera. Mas, de modo geral, a gente pode falar numa participação de mercado em torno de 20%. E ao que se deve esse aumento? Olha, o genérico ele é um produto que ele permite acesso, né? Isso é de cara, isso é muito claro. Enquanto você tem, por exemplo, um medicamento tradicional que fez pesquisa, que a gente chama de medicamento de referência, vamos supor que ele custa 100, o genérico vai custar 50, 60. Ou seja, 50% a 60% do que custaria o medicamento de referência, o medicamento inovador, como a gente chama. Então, só essa economia, quase a metade do preço, isso te dá uma diferença para o consumidor enorme, né? Então, evidentemente, para alguém que faz um tratamento de hipertensão, alguém que faz um tratamento para o coração, e tem pessoas que têm que usar esse tipo de medicamento a vida inteira. Então, você tem, ao longo do tempo, uma economia de metade do preço do produto. Então, para o cliente, isso é muito importante. Quando o cliente compra esse produto e ele fica fiel, ou seja, ele acaba tendo uma economia, evidentemente que ele acaba se fidelizando também para a rede, né? A rede, e aí você acaba tendo... É um jogo ganha-ganha. Você tem um mercado que ganha mais porque fatura mais em função de vender mais produtos, e o cliente que tem a sua necessidade atendida, o seu tratamento é coberto, né? Com 50% do valor do que ele pagaria no preço de referência. Qual a participação dos genéricos no mercado brasileiro? O medicamento genérico, assim, a gente pretende que ele chegue a 50%. Hoje está em torno de 20%, 22% do mercado, né? Há um grande espaço. Você pegar um mercado maduro, como os Estados Unidos, por exemplo, o genérico lá representa 70% das vendas, né? No Brasil, a gente ainda tem poucas moléculas, ou seja, poucos tipos de produtos que você tem genérico. Tem produtos que você não consegue fazer o teste. É só para explicar, o genérico, para ele ser considerado um medicamento genérico, ele tem que ser igual a um outro medicamento, tem que ter o mesmo efeito no organismo da pessoa, né? Então ele tem que fazer todos os testes e provar que aquele produto ele age da mesma maneira que o medicamento de referência dele. Então tem medicamentos que esses testes ou são muito caros, ou não tem estabilidade suficiente para que você consiga provar que ele age da mesma forma. Então a gente tem essa barreira ainda de crescimento de mercado em função de você ter esses produtos e esses testes que não foram feitos. Mas há um potencial de chegar pelo menos a 50% do mercado, né? Quanto as redes ligadas à Abrafarma somaram em vendas neste ano? Olha, na Abrafarma, até fevereiro, a gente tem 29 redes, né? São as 29 maiores redes do país. A gente tem 38% do mercado brasileiro de medicamento. Ou seja, de cada 10 medicamentos vendidos no Brasil, 4 passam por essas 29 empresas. O mercado brasileiro é muito pulverizado, tem 65 mil farmácias. Nessas 29 empresas da Abrafarma, a gente tem 4 mil lojas, né? Então a gente tem uma grande concentração de mercado. A gente está chegando a 22 bilhões de reais de vendas, né? 12 meses até fevereiro, e genéricos 2 bilhões e 600 milhões aproximadamente. A gente está com um crescimento muito forte. No último ano, a gente cresceu 26%, né, no mercado de genéricos. Então isso vem se comportando nos últimos anos, tem sido assim esse comportamento bem forte no mercado. Os consumidores estão mais adeptos a esse tipo de medicamento? Por quê? Olha, tudo é uma questão de educação, né? De se acostumar, digamos assim, de cultura, né? No genérico no Brasil ele passou por 2 fases. Ele tinha uma primeira fase de desconfiança, né? O consumidor achava que o medicamento não agia da mesma maneira que o medicamento de referência. O médico também tinha essa desconfiança, né? Assim, nesse sentido, o papel da Abrafarma foi muito importante para a gente estabelecer a confiança, né? Para a gente provar para o consumidor que o produto é bom. Então as redes começaram a colocar gôndolas separadas, prateleiras separadas, e isso começou a ter um diferencial. Depois o governo introduziu a famosa tarja com a letra G, né?
E hoje, assim, eu diria que essa cultura já avançou. As pessoas já se acostumaram, os médicos já prescrevem mais, o paciente já busca ele mesmo pelo medicamento. Esse mercado podia ser maior se o governo fizesse mais divulgação, se houvesse maior esclarecimento para a população. Eu diria que falta conversa, falta divulgação, né? E se o produto é tão bom quanto o outro, né? Então bastaria que as pessoas soubessem, tivessem conhecimento disso. Quantos clientes, em média, são atendidos nas redes ligadas à Abrafarma? Olha, em termos gerais, a gente emite 700 milhões de cupons fiscais. A gente mede assim, né, por ano. Então, a gente realiza, então, 700 milhões de atendimentos, né? Isso em unidades de caixinhas, né? Em medicamento genérico, esse número é um pouco melhor, está em torno de 130 milhões de atendimentos. Então a gente tem aí, se a gente contar que tem 200 milhões de pessoas no Brasil, mas a Abrafarma só está localizada em 350 cidades, né? A gente tem uma média de uma pessoa vai numa farmácia de rede, uma média de uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Quanto a população economizou com a compra desses medicamentos? Se a gente contar que o mercado brasileiro ele é de 40 bilhões de reais, né? E você tem o genérico que participa com 20%, então nós estamos falando de 8 bilhões de reais, né? E se o genérico representa 50% do outro preço, a gente pode falar num valor de 4 bilhões de reais ano de economia, né? Então, ou seja, fazendo a conta ao contrário, o cidadão pagaria 4 bilhões a mais para comprar os mesmos medicamentos, né? Então, essa é a conta média que a gente pode fazer. Qual a expectativa de vendas para 2012? A Abrafarma tem crescido a uma média de 20%, 25%, né? A gente espera fechar esse ano com um crescimento em torno de 23%, 25%, o que elevaria nossas vendas para em torno de 25 bilhões de reais ano. Então, a Abrafarma dobrou de tamanho nos últimos 5 anos, né? Então está crescendo a média de 20% ao ano. E o mercado de genéricos está crescendo a 29%, 30%, né? Então, a gente pretende que daqui a 2 anos, 3 anos, esse mercado tenha dobrado de tamanho, né? A perspectiva para o mercado farmacêutico brasileiro, algumas projeções de institutos de metodologia, institutos que fazem pesquisa, né? É que entre 2010 e 2015 esse mercado vai dobrar de tamanho, ou seja, em 2015 o mercado vai ser o dobro do que era em 2010. Então o Brasil é um dos mercados que no mundo inteiro, né, nessa área farmacêutica, o pessoal chama de farmerging, né? É o farma emergente, né? Então, é o Brasil, a Índia, o BRIC, né? O Brasil, a Índia, a China, a Rússia, né? E o México, né? O BRIC mais o México. E o Brasil é uma das grandes estrelas desse mercado emergente. Muito obrigada pela entrevista. Bem, obrigado também.